Oi, gente, tudo bem? Quantos de vocês conhecem aquele bonequinho do Toy Story que chama Buzz? Ele é um astronauta, né? E o Buzz, ele tem esse nome em homenagem ao Buzz Aldrin. O nome dele é Edwin Aldrin. Ele foi o segundo astronauta a pisar na Lua. Até hoje tem muitas controvérsias sobre isso, se realmente pisou na Lua ou não, se foi o homem à Lua ou não. Mas o que o mundo inteiro sabe que o Neil Armstrong e que o Buzz Aldrin foram dois astronautas que foram os primeiros a pisarem na Lua. E os relatos são de que o Buzz Aldrin, quando ele chegou no espaço, ele fez, já combinado com o pastor dele, porque ele era presbiteriano, e ele combinou com o pastor dele que naquele momento que ele estivesse no espaço, quando ele chegasse lá, ele ia participar da ceia. O pastor dele está na igreja dele fazendo a ceia, e eles iam calcular mais ou menos o momento em que ele estivesse pisando lá no espaço e eles iriam fazer a ceia. Por que ele fez isso? Segundo ele queria encontrar um símbolo que mostrasse a presença de Deus naquele lugar. Porque ele reconhecia que ele estava representando ali o propósito de Deus naquele lugar, o propósito de Deus naquela missão. E ele queria que esse símbolo fosse algo de muito comum, porque ele via Deus nas coisas mais comuns do dia dele. E ele escolheu os símbolos da ceia, da mesa do Senhor, o pão e o vinho, e por isso ele levou, o pastor dele entregou um pedaço de pão e um cálice com vinho para que ele pudesse fazer esse memorial lá no espaço. E aí, eu sabendo, desse relato, eu queria meditar sobre algumas coisinhas que eu pude perceber e aprender nesse relato. Ele disse que quando chegou lá, ele falou um texto de João 15:5, que diz, um texto muito conhecido nosso, que diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e se permanecerdes em mim e eu em vós, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada você pode fazer. E aí eu queria falar sobre algumas coisas que eu aprendi sobre isso. Primeiro é que o Senhor, ele é autoridade, ele é o poder, né? Quando ele diz aqui que sem mim você não pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer, eu vejo o poder de Deus, né? De que realmente nós somos totalmente dependentes do Senhor, né? Outro dia eu estava vendo aqui uma planta onde o passarinho veio e ele começou a fazer ninho dentro da minha samambaia. E eu vejo que a palavra de Deus ela é incrível, porque ela fala que as raposas têm seus covis, que os passarinhos têm seus ninhos, mas o homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele fez lá, ele construiu sem trabalhar, sem ter dinheiro, sem tijolo, sem cimento, sem precisar comprar nada. Ele construiu lá o seu ninhozinho, sua casinha, e todo dia, é muito engraçado, depois eu vou falar mais sobre isso, ele vem e vai lá para dentro da casinha dele. E a gente precisa, trabalhar pra caramba para poder ter alguma coisa, e quando a gente consegue, a gente vê como que Deus operou naquilo ali, né? Nós somos dependentes do Senhor. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, a primeira coisa que eu aprendo nessa palavra de João 15:5 é o poder de Deus. O poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo é sobre a nossa dependência,
né? Como que nós somos dependentes do Senhor? Se o Senhor não nos capacitasse, se o Senhor não desse um cérebro para a gente, uma cabeça criativa, o que seria de nós? Como que o homem, né, teria tantas coisas concluídas? Como que a ciência avançaria, embora, né? Muitas pessoas acham que a ciência, pela ciência, já se responde, e não é assim. Tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, é pela capacidade de Deus, né? Outra coisa que eu aprendo também é quando nós temos intimidade, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós precisamos usar esse relacionamento para sermos relevantes nesse mundo. Porque quando ele fala assim, se permanecerdes em mim, vocês vão dar frutos. Que tipo de frutos? Mas se nós nos relacionamos com Deus, os nossos frutos vão ser os melhores, nós vamos ser relevantes nesse mundo, nós vamos contribuir para que as pessoas se sintam melhores, para que as pessoas avancem, para que as pessoas possam produzir, né? E outra coisa que eu aprendo é que toda sabedoria vem dele e nós devemos usar para a glória dele. Então, eu vejo aqui que o povo de Deus ele deve ser relevante nesse mundo. As pessoas devem reconhecer os nossos feitos totalmente pela dependência de Deus, né? E nós vemos nesse relato do Buzz Aldrin, né? Que ele quis, depois ele relatou, né? Tanto que chegou essa informação a mim, que o que ele quis fazer, o que ele quis dizer com essa atitude dele no espaço. Então, a mensagem de hoje é: seja relevante nesse mundo, porque você vai dar fruto quando você tiver comunhão e intimidade com Deus. Amém? E não se esqueça, sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Tchau!